Bom, quando eu desenvolvi o método Impact, eu estava pensando em melhorar a minha produtividade e que fosse algo real que eu pudesse utilizar no dia a dia. Então, transferindo isso daí para o livro e do livro para a vida real, nos últimos tempos eu desenvolvi alguns aplicativos, utilizando princípios que eu estabeleço no livro e que eu consegui transportar isso para o dia a dia. Quando nós falamos de atividades, nós temos 3 coisas que são fundamentais. Saber o que fazer, em primeiro lugar, a ordem das suas prioridades, saber como encaixar isso, essas atividades no seu dia a dia, em que período, em que horário, e em terceiro lugar, saber o que fazer. E como que eu fiz isso? Primeiro eu criei basicamente uma ferramenta decisória, onde você coloca as atividades e baseado em impacto, ou seja, a importância, em esforço necessário para você realizar a tarefa e o seu nível de energia, ele vai te dar uma lista. Você faz esse item primeiro, esse item em segundo lugar, esse item em terceiro lugar. Isso tem um intuito de o quê? De te guiar, para que você saiba o que fazer. Eu tenho uma lista de coisas para fazer, o que eu faço primeiro? Você faz isso. Mas tal coisa é importante. Repito novamente, se você tiver no final da tarde ou então num dia que você não tem energia nenhuma e você tem que fazer um relatório super importante, não é a melhor decisão possível. O segundo item, eu criei um planejador onde você coloca o seu dia a dia, cada atividade, o tempo, o horário. E qual que é o diferencial dele? É que ele tem algo a mais do que as outras ferramentas. Ele tem um nível de energia, onde você vai colocando qual que é a energia que você vai despender para fazer cada atividade. Por que isso é importante? Porque ele vai te mostrar se você estiver colocando coisas que demandam muita energia, por exemplo, um trabalho com foco, uma reunião, alguma coisa do tipo. No final do dia ele vai te mostrar a sua barra vermelha, vai te falar assim, não, é melhor você reprogramar isso para outro horário. Você traz então do final da tarde, por exemplo, a reunião para o meio da tarde para você ter ainda energia. O terceiro item finalmente é como fazer. Desenvolvi uma ferramenta com a inteligência artificial. É uma fusão do React com RCT e ROS. Basicamente o que essa ferramenta faz? Você entra com uma pergunta simples, tipo, eu gostaria de fazer um post no Instagram, por exemplo, sobre suinocultura. Esse motor ele vai rodar isso daí e ele vai criar basicamente um prompt de altíssima qualidade. Porque esse é um dos grandes problemas das pessoas. Elas não sabem como pedir as coisas para a inteligência artificial. Você pede para o Gemini, para o ChatGPT, com informações assim, faltando informações, sem, como que eu posso dizer, sem conseguir passar para a inteligência artificial que você quer, e você quer que ela entenda, você quer que ela imagine, você quer que ela, sei lá, que ela venha com uma mágica e descubra o que você quer fazer. Só que não existe adivinhação. Então se você dá um prompt pobre para uma IA, ela vai te responder, sim, vai te responder rapidamente ainda, mas com aquelas informações básicas. Às vezes não é o que você precisa e não é o que você quer. Então esse motor que eu desenvolvi, ele vai te dar uma resposta de qualidade, realmente de altíssima qualidade. Você copia esse prompt, coloca no seu Gemini e você vai ter, voilá, você vai ter algo de qualidade. Em vez de você perguntar assim, me ajude com um exercício de matemática, por exemplo, ele vai te dar uma diretriz toda especial de como fazer isso e como pedir isso para a inteligência artificial. Então esses 3 aplicativos que eu desenvolvi que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos em frente. Bom, aqui nós temos o Dashboard Impact, que é a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Basicamente ele funciona com priorização por energia, esforço e impacto real. Então o que você vai fazer aqui nesse dashboard? Você vai basicamente escrever qual que é a sua tarefa, qual que é o impacto, ou seja, qual que é a importância dela, qual que é o esforço necessário para fazer e vai falar qual que é a sua energia. Eu vou dar um exemplo aqui, responder e-mails. Tem impacto? Não, é uma coisa cotidiana do dia a dia. Vou colocar 2. Qual que é o esforço? Também não vai ter muito esforço, é coisa simples. Vamos colocar um outro item aqui que é revisar proposta técnica, para um cliente. Aqui o que vai acontecer? É algo importante, tem um impacto 8, só que também eu vou depender de bastante esforço, não é uma coisa que vem rapidamente, é algo que é importante e que vai demandar tempo. Vamos colocar um terceiro item aqui, que é a reunião com diretoria para apresentação.
O impacto disso é 9. Só que eu tenho quase tudo preparado, eu vou dizer aqui que eu tenho um 7 aqui, né? O esforço não é tão grande porque já está preparado. Agora, quanto que eu tenho de energia? Eu estou com toda a energia, estou pronto para desafios difíceis. O que eu vou fazer? Vou, priorizar. E ele vai dar aqui quais são os passos. Primeiro, priorizar a reunião com diretoria para apresentação. Segundo item, revisar a proposta técnica. E terceiro item, responder e-mails. Você fala, normal isso, né? É meio óbvio, né? Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que você tem pouca energia. Eu tenho escrever e-mails, que tem um impacto 2, esforço 2. Vamos adicionar uma nova linha, que é preparar a apresentação, que tem um impacto 5, só que tem um esforço maior, 7, por exemplo. E vou colocar um último item aqui, que é revisar capítulo do livro. O impacto é alto, vou colocar aqui que o impacto é 9, só que também o esforço é absurdo. Vou precisar de muito esforço para fazer isso, porque é algo que eu preciso focado. Você vê que o meu nível de energia é baixa. Priorizar. Ele vai colocar que eu tenho que escrever os meus e-mails primeiro, que é algo rápido, que eu estou com pouca energia, é uma tarefa de baixo esforço para gerar momentum. Em segundo lugar, preparar a apresentação, que já é algo que demora uns 35 minutos, você está estimando. Eu tenho baixa energia e tem uma tarefa assim que é médio impacto, assim, digamos, em relação a esforço. E por último lugar, vai falar para revisar o capítulo do livro, porque eu não tenho energia suficiente para isso. Leva muito tempo, eu não tenho energia naquele momento. Então, essa ferramenta, ela basicamente ela te dá o apoio para você decidir das diversas coisas que você tem, aquilo que você deve dar prioridade. Esse é o primeiro dos aplicativos que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos passar para o segundo. O segundo se chama Impact Planner. Você vê aqui em cima, ele coloca qual que é a bateria, ou seja, o 100% que é o seu início. E ele é muito legal. Ele é muito bacana. Aqui eu tenho duas coisas. Primeira coisa, configurar meu dia. Duas coisas não, várias coisas. Vamos colocar que é um dia útil e que o começo do meu dia é às 7 da manhã. Ok? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou colocar lá é ler e-mails. Eu vou colocar que é das 7 da manhã e vai durar mais ou menos uma meia hora. Precisa de muita energia para isso? Não, é uma microtarefa tranquila. Vou alocar ela. Pronto, entrou aqui, ó, ler e-mails. Vamos colocar o segundo item? Vamos lá. Esse já começa responder relatório. Digamos que eu tenho um relatório para responder. Eu vou colocar aqui que ele começa, então, às 7h30, a hora que eu terminei, e vamos dizer que ele demora em 1 hora, mais ou menos. Ele vai ter, assim, vou gastar mais energia, mas não muita. Energia baixa, tudo isso, beleza. Vamos lá. Agora vem, eu tenho uma reunião com diretoria. Ok? Vai começar às 8h30 e vai demorar 1h30. E eu vou precisar de uma energia média aqui, pelo menos. Vou alocar aqui. Uma coisa interessante, você vê que a bateria, conforme for alocando as coisas, ela vai diminuindo, certo? Aqui, depois que eu fiz essa reunião com a diretoria, eu vou focar em trabalho focado. Daí eu vou colocar aqui que eu tenho 2 horas de trabalho focado e com energia média. Vamos alocar, ele já entra logo depois. Pronto, deu meio-dia, vou almoçar, vou voltar. Responder e-mails. Vou colocar então aqui a partir das 13. Vou falar que eu vou demorar uma meia horinha também, né? Vou falar que é uma atividade que não cansa muito, tá aqui. Mas você vê que a minha bateria já está em 50%. Eu vou colocar aqui um trabalho focado.
E eu vou colocar aqui que vai demorar 1h30. E eu vou falar que eu vou precisar de uma energia bem média aqui. Ótimo. Aqui eu vou colocar que eu tenho uma segunda reunião com o fornecedor. E eu vou colocar aqui também, vai demorar mais ou menos 1h. E também vou ter energia média aí necessária. Ó, já entrou na situação crítica, já estou com pouca bateria. Então se eu colocar aqui um trabalho focado e falar que eu vou trabalhar aqui 1h e que eu vou gastar alta energia mental, ele não vai nem alocar, ó, bateria insuficiente, seu corpo não aguenta mais essa demanda hoje. Isso significa que se eu tiver que fazer esse trabalho focado, eu tenho que trazer para um outro horário. Aqui no caso, é só para mostrar como que funciona. Tá bom, vamos dizer que é uma energia média, esse trabalho focado, em vez de ser algo muito assim. Pronto. Olha quanto sobrou de bateria. 5%. Isso significa que se eu tiver que responder relatório, ter 2 reuniões, 2 períodos de trabalho focado, eu já acabei com a minha energia. Isso não é uma mentira, porque, segundo estudos, nós temos a capacidade de manter no máximo 4 horas diárias de foco. É impossível você querer fazer serviço focado mais do que isso, você não vai conseguir. Então, esse Impact, ele é interessante por isso, porque tem um monte de planejadores, né, de atividades no dia a dia, só que nenhum deles é focado nisso. Todos eles, eu vou colocar aqui porque eu tenho 2 horas para fazer isso, 1 hora para fazer aquilo, eu tenho um almoço, não sei o quê, maravilha. Só que eles não pensam, né, no dispêndio de energia, na recuperação de energia, esse tipo de coisa. E esse daqui, ele faz isso. Bom, esse é o segundo aplicativo. Vamos para o último. Bom, vamos para o último aplicativo, esse se chama Impact Prompt Generator. A principal dificuldade que as pessoas têm ao lidar com a inteligência artificial é que quando você pede alguma coisa para ela te dá uma resposta baseada naquilo que você pede. O que isso significa? Se você dá um input pobre, ou seja, você pede algo muito básico, sem dar informações, ela vai te dar uma resposta fraca, vai te dar uma resposta porca, porque você não está dando subsídios para que ela saiba o que você espera. Então eu criei isso utilizando um motor chamado RTC-ROS, mais um outro que se chama React. O que eles fazem? Rodando por trás disso daqui, tem um motor que ele vai estar gerando uma resposta baseada em coisas que você não falou. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Quero ajuda com trabalho de matemática. Bom, básico você tem que falar que parte da matemática que é geometria plana. Ups. Tipo de output. O que eu quero? Vai ser uma apresentação com slides, com imagens. Qual que é o contexto? Aluno de 2º grau. E o objetivo? Não vou colocar nada. Ele vai gerar um prompt. Esse prompt você vai copiar e colar depois no Gemini, no ChatGPT, no Claude, onde você quiser. Mas ele já vai ser um prompt com qualidade, porque ele vai estar passando por um filtro que você não teve a capacidade de fazer previamente. Aqui eu fiz um prompt bem básico que 99% das pessoas fariam. Olha, o ChatGPT, eu quero ajuda com trabalho de matemática, geometria plana, eu sou aluno de 2º grau, eu quero uma apresentação com slides. O que ele vai criar? Ele vai criar uma baita de uma resposta aqui, falando como que ele deve fazer. Então, basicamente, eu copio isso. Vamos jogar aqui. Vamos lá. Eu joguei aqui, né, aquele prompt no Gemini, e ele está criando os slides para apresentação. Um por um, o título, tópico, figuras, o que ele fala, sugestão de imagem. Se você jogar isso aqui no Gemini, ele cria essa imagem também, tá?
Deixa eu pedir depois para ele. Mas ele fez aqui uma apresentação completa de geometria plana para segundo grau, seguindo tudo aquilo que o prompt criou. Então é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Esses 3 aplicativos eles têm o intuito de ajudar em 3 tarefas fundamentais, que são determinar o que você deve fazer primeiro, como encaixar isso no seu dia a dia, né? Fazer o planejamento de etapas daquilo que você consegue e deve fazer. E por último, esse motor que ajuda a você ter outputs de alta qualidade para você jogar por Gemini ou qualquer outra inteligência artificial. Então, com isso, eu cobri 3 aplicativos, eu fiz outros. Eu vou estar deixando o link dos 3 aplicativos para vocês experimentarem de forma gratuita, perfeito? Espero que vocês gostem. Deu bastante trabalho para fazer tudo isso. Eu não sou programador, só que eu sou um cara que gosta de aprender coisas e eu aprendi a fazer coisas nesses últimos tempos e eu estou aqui passando para vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.